Márcia Tiburi está lançando mais um livro, depois da série de 3 romances, desta vez um ensaio, Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem. Fala pra gente do livro, apresenta ele para nós. Então, Mona, esse livro eu escrevi durante o período que eu estava fazendo Saia Justa. A minha participação no programa durou 5 anos e, como filósofa, eu tinha que me perguntar, afinal de contas, o que significa isso que eu estou fazendo, né? Eu sempre brinco assim que se eu tivesse sido chamada para trabalhar numa cozinha ou ser caminhoneira, eu teria escrito um livro sobre cozinha ou caminhão. E como eu estava na televisão, resolvi escrever um livro sobre televisão porque, na verdade, é a minha experiência pensada com a televisão, aquilo que eu compreendi da televisão, mas também uma tentativa de oferecer para as pessoas que assistem televisão um pouco de reflexão sobre a ação que elas têm todos os dias no seu cotidiano ligando a televisão. Porque quem vê televisão, em geral, não pensa no que está fazendo. E eu me deu essa ideia assim, de que era muito fundamental se questionar o sentido dessa experiência que toma o cotidiano de muitas pessoas. Então esse livro é um livro sobre a experiência com a televisão, à medida que é um aparelho que está na nossa frente, e uma investigação sobre essa subjetividade do telespectador. Quem é o telespectador? Quando eu fazia televisão, eu ficava assim, às vezes, perplexa com o que as pessoas falavam sobre televisão, que demonstrava muitas vezes uma tremenda de uma falta de noção mesmo do que elas estavam fazendo, sabe? Então, foi um livro com essa intenção, assim. Deve ter sido muito estranho para você, uma filósofa que estava sempre acostumada a ficar no mundo dos livros, da aula, né, das oficinas, de repente ter essa experiência de falar na televisão para um público muito maior e ter uma repercussão, um impacto das suas palavras no público que reage via e-mail, via Twitter. Quer dizer, você sentiu isso? Você coloca essa experiência assim da sua dificuldade aqui? Eu fui me dando conta de que a coisa era muito mais difícil do que eu imaginava. Quando você faz televisão, você vira um pouco espectro. Você vira uma imagem e eu comecei a me dar conta dessa questão da imagem na televisão. Uhum. Porque antes eu era uma pessoa. Eu não funcionava para ninguém como imagem. Como um personagem. Exatamente. Personagem Márcia Tiburi, a filósofa do Saia Justa. De repente você vira isso. E as pessoas acabam exigindo de você um comportamento relacionado a essa ficção que elas assistem na televisão. Porque a televisão recorta a cena e recorta também as pessoas. Então você aparece ali sempre como uma espécie de retrato falante. E a relação que as pessoas têm com você é a partir daquela exposição que está ali. E aí, eu achava muito confuso isso, porque tem uma tremenda de uma distância. As pessoas todas, elas parece que conhecem você com intimidade, ao mesmo tempo elas não conhecem, e elas estão totalmente, a experiência que elas estão vivendo é totalmente marcada por uma tremenda de uma distância, mas uma distância iludida com uma proximidade suposta só porque a tela mostra você de um jeito para as pessoas, enfim, que estão ali assistindo, né? Então, eu estava muito curiosa de entender isso, sabe? Que ilusão é essa? Que fascínio é esse? O que será que faz com que as pessoas passem dias, semanas, enfim, passem várias horas do seu dia na frente de uma tela? E ao mesmo tempo sem nunca conseguir raciocinar sobre o que isso significa e como que isso afeta a vida das pessoas. E afeta o imaginário, afeta a linguagem, afeta o jeito de ver o mundo, afeta os valores, afeta o campo ético, o campo do comportamento das pessoas. Eu estava muito angustiada assim de tentar falar um pouco sobre isso porque eu fui percebendo isso. Eu que não vejo televisão. E a que conclusão você chegou? Qual é o papel da televisão na vida do brasileiro? Porque a sensação que eu tenho às vezes é que a televisão é quase como uma música de fundo, de bares, de restaurantes, de hotéis, de salas de espera, né? Ela está sempre presente, mas ao mesmo tempo as pessoas também não prestam mais tanta atenção, elas não assistem focadas, né? Então, eu acho que tem 2 papéis muito fundamentais que tem a ver com isso que você está falando. Por um lado, a televisão exerce uma magia sobre as pessoas. Então, quem assiste televisão é inevitavelmente fascinado com aquilo que está vendo. E o fascínio é imediato, ele é da própria forma televisiva. O aparelho, ele é feito para isso, ele traz uma imagem em movimento com uma suposição de realidade, que em geral é construída, que aliás sempre é construída porque é recortada pelo aparelho, pela câmera, que depois vai aparecer para você. Então tem essa função de fascínio, de deixar você ali paralisado ali na frente, como se fosse uma medusa até. E por outro lado, tem essa função de distração, sim. Então, essa distração não é ruim. Tem muita coisa que você aprende com a distração.
Mas o problema da televisão é que as pessoas em geral têm uma experiência só com a televisão e não têm experiência com outros meios de comunicação, como por exemplo o livro. Então se você usa um tanto do seu dia para ler, um tanto do seu dia para ver filme, um tanto do seu dia para ver televisão, tudo bem, você fica com uma experiência vasta. Mas no Brasil as pessoas em geral ficam só assistindo televisão e não têm outras experiências com outros veículos de comunicação, e eu coloco o livro dentro desse grupo porque o livro é um veículo de comunicação, sim. E aí muitas vezes as pessoas têm experiências de vida muito empobrecidas diante do veículo televisivo. Márcia, você colocou a relação do telespectador ou internauta agora já mudada pelas novas mídias, porque pelo Twitter você pode estar assistindo um programa e interagindo, comentando o que você acha, ou pelo Facebook. Então, eu quis inscrever a televisão dentro desse processo das novas tecnologias. Afinal de contas, a era das tecnologias visuais nasce com a fotografia e se estende até os dias de hoje. A televisão está no meio desse processo, ela faz parte da história do nosso olhar. E é claro que a televisão nos ensinou a ver. E assim como a fotografia, assim como o cinema. E é claro que os meios digitais que surgem hoje em dia, eles também acoplam, eles carregam a televisão junto com eles. Então não existe internet sem o caráter televisivo. A gente está fazendo isso aqui, né? A gente vê a gente está sempre ligado nos vídeos, a gente está sempre assistindo alguma coisa na internet. E esse ato de assistir alguma coisa que foi gravada é televisão, é a televisão dentro da internet. Então a televisão ela não vai ser superada, porque os vídeos não serão superados, e esse nosso desejo de mostrar o real, que nunca é real, agora mesmo está sendo recortado, né? Isso não vai desaparecer também. Agora é claro que se modifica, e a coisa que eu acho bem legal é que se democratiza. Então à medida que cada vez mais, com a internet, cada vez mais gente pode pegar uma câmera e fazer o seu vídeo, colocar na internet, no YouTube, em qualquer um desses sites que tem por aí, as pessoas podem inventar o seu próprio jornalismo, sua própria informação, podem criar, podem colocar sua literatura, sua poesia, o que quer que seja nesse ambiente, e isso eu acho também uma coisa muito bacana. Mas só assim, da televisão, eu acho que ela pode ser uma coisa muito boa desde que a gente possa inventar a televisão. Mas se a televisão, é como a linguagem em geral, se ela ficar na mão de meia dúzia de pessoas, ela vai ser usada como um mecanismo de poder e pode ser usada inclusive como um mecanismo perverso de poder, para o mal, de fato. Então é bacana a gente tomar a televisão para nós. A televisão tem que ser nós. Aqui então a reflexão de Márcia Tiburi sobre a televisão. Olho de vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem.